Barriga de mulher é oficina de Deus, queridos. É o único portal que existe para Deus enviar um espírito para a terra. É ventre de uma mulher. E por que Deus enviou um espírito para o meu ventre? Me faz gostar desde o momento que soube que estava grávida. Escolher nome, arrumar quarto, comprar roupa. Receber nos braços, dar mamar, beijar o pezinho, profetizar. Esses pés vão andar sobre a terra, fazendo aquilo que Deus determinou para fazer. E depois sair do hospital com um caixão. Por quê? Tem alguma coisa que eu não sei, tem alguma coisa que não combina com o Deus da Bíblia. Não combina. Você vai para a Bíblia, a promessa, para aquele que serve ao Senhor, aquele que anda com o Senhor, é de longevidade. O justo toma nos braços os filhos e até os filhos dos filhos são netos. O justo será recolhido como um feixe de trigo maduro. Maduro é no devido tempo, em robusta velhice, é uma velhice saudável. Isso está no livro de Jó, capítulo 5. Salmo 92, parte final, diz que o justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice ainda vai dar frutos. E o Senhor anunciará que Ele é reto, vai anunciar que Ele é reto, porque vai ter a seiva renovada, o Senhor lhe renovará a seiva. Então esse negócio de morte prematura, de morte de criança, de morte de jovens, tem alguma coisa que eu não sei. Morre gente jovem na Bíblia? Morre. Morre prematuramente na Bíblia? Morre. Em que hipótese? Maldição e martirização. Morre como um mártir por pregar o Evangelho, como morreu João Batista, como morreu Estevão, apedrejado. Morre por martirização ou morre por maldição? Por maldição, como morreu o filho de Davi. Morre por maldição, como morreu Raquel, jovem. Foi parir Benjamim e morreu. Por que morreu o filho de Davi? Porque uma maldição se cumpriu. Porque quando Davi foi confrontado no seu aposento pelo adultério e pelo homicídio, isso está em 2 Samuel capítulo 12, o profeta fala para Davi: porque mataste a Urias o Heteu, o feriste com a espada dos filhos de Amon, a espada jamais se apartará da tua casa. Mesmo Davi tendo se arrependido, pequei contra o Senhor. O profeta fala: o Senhor te perdoa o teu pecado, mas, como deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O Senhor te perdoa o teu pecado, Davi? Mas, como você deu motivo para que blasfemassem os inimigos do Senhor, quem são? Se Davi fez em oculto, quem são os inimigos do Senhor? Demônios. Demônios. Não é só no livro de Jó que chega diante de Deus e fala, mas eles nos acusam dia e noite diante de Deus daquilo que fazemos. Deus é justo, a base do seu trono é a justiça, Ele é justo até com o diabo. E eles chegaram diante de Deus e disseram: olha, eu tenho ungido Davizinho, é o salmista de Israel. Ele deu um jeito de matar o marido da mulher com quem ele queria ficar. E agora o Senhor vai ou não vai cumprir os 10 mandamentos? Davi adulterou, Davi matou. E lá está escrito: visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O Senhor vai aliviar? Porque Ele é o teu ungido? Ou o Senhor vai cumprir a lei? O profeta fala para Davi: porque deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá, também porque morreram outros filhos. Não morreu só a criança. O Senhor te perdoou o teu pecado, Davi. Só que a morte da criança é maldição. E maldição é diferente de pecado. Tem 2 leis diferentes. Tem a lei da responsabilidade.
trata do pecado. E tem a lei da herança. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é regido por leis. O mundo espiritual é legal, não é legal de joia, é legal de leis. Tem uma lei que trata do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Lembra que eu disse a você que a alma é que escolhe? É na alma que está a decisão do pecado. É na alma que ocorre a escolha entre o bem e o mal. A alma que pecar, essa morrerá. Esse texto está grafado em Ezequiel 18 e é o único texto que os fariseus usam hoje para combater heranças espirituais. A alma que pecar, esta morrerá. Não vai mais dizer em Israel que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, porque os filhos não vão levar o pecado do pai, claro que não. A alma que pecar é que vai ficar morta, e morte, resultante de pecado, é separação de Deus. O salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. E a morte é a separação de Deus. Se o homem se arrepender, o pecado será perdoado e ele não morrerá mais. Por isso, quando Davi se arrepende, diz: pequei contra o Senhor, a resposta do profeta é: o Senhor te perdoou o teu pecado. O arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Isso está no livro de Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. Mas o pecado teve uma consequência geracional. É a maldição. É a visitação da iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E não tem um pacote. Perdoa o pecado, já acabou a maldição. Perdoa o pecado, já acabou a maldição. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eita, que filosofia, hein? Na cruz do Calvário, tem cura de enfermidade, tem perdão de pecados e tem troca de maldição em bênção. Ele fez-se pecado no nosso lugar, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas transgressões, morreu pelo nosso pecado. Além de perdoar iniquidades, ele curou enfermidades. Tudo isso na cruz. A cruz é um pacote completo. É uma conta bancária repleta de tudo que eu preciso. Quantas vezes cantamos: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas não é automático. Nada na cruz é automático. Ele morreu para salvar todos os homens. E todos os homens estão salvos? Não. Só quem vai à cruz com arrependimento do pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ele morreu na cruz também para curar as nossas enfermidades, e não algumas só, mas todas as nossas enfermidades. Além de perdoar as nossas iniquidades, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E não adoecemos mais, não ficamos doentes. Quando ficamos doentes, não vamos à cruz, não vamos pedir cura de enfermidades, não oramos nas igrejas, a igreja não ora por cura de enfermidade, não visitamos enfermos e oramos por cura de enfermidade, porque a cruz não é automática. Toda vez que precisamos ir à cruz, ela está lá para nós, e não é automática o fim da herança, o rompimento das heranças espirituais. Nós precisamos ir à cruz também com as nossas heranças. Ele fez-se maldição por nós e nós precisamos ir lá, levando as nossas histórias, confessando os pecados geracionais, como Daniel fez. Eu e os meus pais pecamos contra o Senhor, como está escrito no livro de Levítico, capítulo 26, se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, eu me lembrarei da minha aliança. Tem morte prematura na Bíblia? Tem. É maldição. O profeta fala para Davi: porque deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Morreu.
Mas é diferente essa morte. O salário do pecado é morte eterna, é separação eterna de Deus. Todos vão morrer, todos vão descascar. O corpo de todos nós voltarão para o pó, os corpos voltarão. Você está me vendo aqui? Eu tenho 74 anos hoje, dia 20 de maio de 2022. Tenho 74 anos. Eu tenho mais passado do que futuro. Se a vida fosse um jogo, eu estaria na metade do segundo tempo. Mas vai ter prorrogação e pênalti. Mas o jogo vai acabar. E virá o que está escrito na Bíblia: o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Na ressurreição dos mortos, ele virá e eu terei um novo corpo, um corpo glorificado. E eu não enfrentarei o dano da segunda morte. A primeira morte é o corpo ir para o pó e o espírito ir para Deus. E o dano da segunda morte é na ressurreição dos mortos. Aqueles que não morreram em Cristo Jesus vão ficar separados eternamente de Deus. E o lugar para onde eles vão é um lago de fogo e de enxofre. Ficarão a eternidade. O que é eternidade? É um tempo que não dá para dimensionar. Não tem nem começo nem fim a eternidade. 1 milhão de anos? Não. 10 milhões? Não. 20 bilhões? Não. Bilhões de anos? Não dá para contar. Eternamente separados de Deus, disponíveis para toda ação daquele que mata, rouba e destrói. Essa é a segunda morte. Esse é o dano da segunda morte. Todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a segunda morte, para a separação eterna de Deus. A morte do menino de Davi, inocente, não tem pecado, na ressurreição dos mortos, ele vai viver com o Senhor. O meu sobrinho de 22 anos, que deixou um filho órfão de 2 anos de idade, na ressurreição dos mortos, vai viver com o Senhor. O meu bebê, de 12 horas de nascido, na ressurreição dos mortos, vai viver com o Senhor. Por quê? Porque não morreu de pecado e é em pecado. Todos vão ressuscitar. Mas a morte que Davi morreria se não se arrependesse, era a separação eterna de Deus. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A alma que pecasse morrerá, se arrependesse, não morrerá mais. Vai ressuscitar dentre os mortos. Vai viver com Deus eternamente. O salário do pecado é a morte é separação de Deus. O arrependimento é eficaz para cancelar a morte. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Agora, outra coisa é a consequência geracional do pecado. É visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Até a 3ª e 4ª geração. Os filhos de Davi sofreram as consequências geracionais do seu pecado de adultério e homicídio. O adultério de Davi gerou o estupro de Tamar. O adultério de Davi gerou a promiscuidade de Salomão. O homicídio de Davi gerou a morte de Aminon. Gerou a morte de Absalão. O fruto que Davi plantou foi homicídio e promiscuidade. O grande salmista de Israel, na velhice dele, no final dos dias dele, não tinha um filho ao redor dele. Teve que chamar uma virgem, tiveram que chamar uma virgem de Israel para aquecer o corpo dele na hora da morte, porque assim era a prática em Israel, os filhos se reunirem para aquecer o corpo do velho pai, como Jacó chamou os 12 filhos e abençoou os filhos antes de partir. Davi não tinha filhos para abençoar. A geração de Davi foi destruída pelas consequências geracionais do seu pecado. Maldição é diferente de pecado. O salário do pecado é a morte. E o salário da maldição é a perda da vida abundante. Eu posso ter arrependimento do meu pecado e me garantir a vida eterna. Eu me converti com 14 anos.
Eu disse a você que tem 74, então tem 60 anos de conversão. 60 anos de crente. Eu não quero só a vida eterna é o passaporte para o céu, junto com o Pai. Eu quero a vida abundante também. Se eu demorar até 120 anos, eu pedir para Deus para viver até lá, para o jogo só terminar com 120. Eu quero ter vida abundante até 120 anos. Eu não quero ter só a eternidade, eu quero ter a vida abundante. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele não está falando de eternidade. Ele está falando da vida aqui agora. Sabe por que eu afirmo isso com tanta certeza? Porque na eternidade, Satanás vai estar preso num lago de fogo e de enxofre. Está escrito isso. Apocalipse 20, 10. Ele vai para o lago de fogo e de enxofre. Então ele não matará, não roubará, não destruirá mais na eternidade. E só lá não haverá maldição, como está escrito em Apocalipse 22. Só lá não haverá maldição. E maldição, queridos, não é uma ação do diabo. A revelia de Deus não é. É uma ação de Deus permitindo que o diabo toque. É uma ação de Deus permitindo que o inimigo toque, porque ele reivindica. Ele aponta o pecado e reivindica o direito de tocar nas gerações. E Deus é justo, ele tem uma lei. E aonde está escrito, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração? Nos 10 mandamentos. Numa lei que não passa. Passarão céus e terra e não passará essa lei. A Arca da Aliança tem as tábuas da lei até o dia de hoje. Em Apocalipse 11 diz que está no tabernáculo do céu. O Indiana Jones está procurando a arca perdida, não vai achar nunca. Só se for para o céu. Lá na Arca da Aliança estão os 10 mandamentos. A lei maior de Deus escrita com os dedos dele em tábuas de pedra. Moisés, traz as pedras que eu vou escrever essa lei. Todas as outras leis Deus falou. Moisés vai e fala aos filhos de Israel. Vai e fala aos filhos de Israel. Mas os 10 mandamentos eu vou escrever, vai ficar escrito. Moisés desce do monte, vê o povo adorando o bezerro de ouro, joga as tábuas, quebra. Deus fala, traz outras. É preciso ficar escrito. Por quê? Porque é uma lei especial. Outras leis foram revogadas, o próprio Deus mudou leis. Você vai para o livro de Números, capítulo 27. A história das filhas de Zelofeate. Zelofeate morreu, deixou 5 filhas que não herdaram, porque pela lei, mulher não herdava nada. Os tios iam herdar. As filhas de Zelofeate não iam herdar nada. E elas vão a Moisés. Elas são ousadas, elas reúnem Israel, elas reúnem os anciãos, os sacerdotes, e vai lá e fala, olha, não é justo que não herdemos. Nosso pai não morreu em pecado, e agora nós vamos perder a herança dele. Moisés vai ao Senhor e fala, olha, as filhas de Zelofeate estão reclamando da sua lei de herança. Deus responde para Moisés, é justo que elas pedem, pode mudar a lei. Muitas leis foram mudadas, alteradas, revogadas. Leis de alimento, leis cerimoniais. Tudo que havia de lei cerimonial era fazendo uma prefiguração do que seria o sacrifício de Jesus. Morre os animais inocentes pelo pecador para pagar o pecado. Mata, sacrifica. Tudo isso era prenúncio do sacrifício da cruz. Acabaram aquelas leis. Lei que proibia certos alimentos. Acabaram. Deus protegiu o seu povo. Não de Deus é proteção. Não é tirar liberdade. No Novo Testamento está lá, primeiro concílio da igreja, livro de Atos. A única coisa que se abstém é de carne, cozida no seu sangue, animal morto no seu sangue, cozido no seu sangue, e alimentos sacrificados a ídolos. O resto pode comer. Ah, mas os 10 mandamentos não. Os 10 mandamentos não mudaram. Jesus fala, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar e desejar, você já está adulterando. Não matarás, se você pensar,
com ódio, querer a morte já está matando. Aonde que está escrito, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Nos 10 mandamentos, não passa. Passarão céus e terra, e não passa. A lei da herança está grafada nos 10 mandamentos. E essa visitação da iniquidade dos pais dos filhos independe do pecado dos filhos. Acaba acontecendo que vai brotar a raiz de iniquidade, ele vai encher a medida dos pais. Por que que brota essa raiz de iniquidade? Porque os espíritos familiares que vêm dos seus antepassados, espíritos velhos nas famílias, eles abrem portas para que espíritos novos entrem e induzam o homem ao pecado. O que tem uma herança espiritual, ele tem uma tentação. Pode ser resistida? Pode. Mas se ele não estiver firme na rocha, ele vai resistir por pouco tempo. Mais cedo ou mais tarde ele vai sucumbir. E vai praticar os mesmos pecados que os antepassados praticaram. E essa raiz de iniquidade vai indo de geração em geração. E você vai ver famílias inteiras repetindo aquilo que foi o pecado dos antepassados. Famílias inteiras com violência, famílias inteiras com bancarrota, famílias inteiras com enfermidades gravíssimas, famílias inteiras com mortes prematuras, famílias inteiras com histórico de suicídio, famílias inteiras com famílias desestruturadas. O que você vê falar de câncer em uma família, não há uma genética para câncer, apesar da medicina dizer que é uma predisposição. Mas quando você vê numa família várias pessoas com morte prematura, faz o mapeamento, você vai encontrar derramamento de sangue nessa família. Foi o que eu encontrei. Maldição sem causa não se cumpre, então tem uma causa. Por que estão morrendo os nossos primogênitos? Por que que Raquel morreu? Jacó amava Raquel, não amava Lia. Raquel estava grávida de Benjamim, já havia parido José. E quando Jacó foi embora, levou Lia, levou Raquel. O pai, Labão, foi atrás, deu falta de ídolos do lar, objetos de adoração que ele tinha em casa. E que a filha amada de Jacó furtou. Raquel furtou os ídolos do lar de seu pai. Não furtou porque adorava os ídolos. Porque senão estaria escrito, Raquel furtou os ídolos seus. Ou os ídolos que adorava. Ela furtou porque eram objetos desse tamanho de ouro. Eu vi no museu em Israel quando fui. Raquel furtou ouro do seu pai. O pai foi atrás, acusa Jacó, o marido. Jacó não furtou. Acusado injustamente, Jacó fica irado. Ela senta em cima de uma trouxa e lá estava o objeto que ela furtou do pai. E ela disse que não podia se levantar porque estava nos dias da sua menstruação. Na verdade, ela estava sentada em cima do furto. Dissimulou, furtou. Desonrou o pai, desonrou o marido. Está vendo bate-boca entre Jacó e Labão, e Jacó, não fui eu, e Labão foi, não foi, não foi. Jacó fala, morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão. Morreu. Era mulher amada. Maldição profetizada, maldição falada. Não se cumpre se não tiver causa, mas se tiver causa, se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre, não, mas se tem causa, vai se cumprir. Morre Raquel ao parir Benjamim, morte prematura. Todas as mortes prematuras que eu encontrei na Bíblia, que não foram por martirização, foi por maldição. E aí eu vou fazer o mapeamento da minha família. Dona Guiomar converteu-se com 15 anos de idade, criou todos os filhos no Evangelho, fundou igrejas, filha missionária, junta de missões nacionais. Mas e antes dela?
o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, como foi a vida espiritual dessas pessoas, o que viveram, o que plantaram, para que colhamos agora a morte prematura de homens. Os homens morrem prematuramente na família. Os primogênitos masculinos morrem prematuramente. O que encontramos? Encontramos derramamento de sangue. Encontramos um avô que tinha escravos. E porque tinha escravos, matou. Tudo aquilo que você vê em filmes sobre escravidão foi praticado. Toda sorte de maldade, de crueldade, de atrocidade foi praticada por um antepassado. Talvez, se falasse isso para eles naquele tempo, diria, se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices na morte dos escravos. Só que há uma herança, um legado. Há um legado de morte prematura por causa disso. E cada vez que tem uma morte prematura, tem sangue derramado de novo. E nesse sangue derramado, esse espírito familiar é alimentado. Na verdade, o que tem que acontecer é o arrependimento e a confissão. Esses fariseus confrontados por Jesus no Novo Testamento, não estou falando de Velho Testamento, eles não mostram arrependimento, eles contam histórias. Nossos pais mataram os profetas. A nossa tendência é contar histórias. E ainda mais dizemos, não tenho nada com isso. Não fiz. Foram meus pais que fizeram, meus antepassados. No livro da lei, livro de Levítico, quando Deus fala de bênçãos e maldições, bênçãos a partir do versículo 3, maldição a partir do versículo 14. Quando chega no versículo 40, Deus dá a solução. Mas, se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, que cometeram contra mim, e tomarem por bem o castigo da iniquidade. Tomar por bem o castigo da iniquidade é dizer, o Senhor é justo, o Senhor está cumprindo a tua justiça. É a tua lei que o Senhor está cumprindo. O Senhor é o legislador, o Senhor fez aquela lei chamada 10 mandamentos, e o Senhor é o justo juiz. E o Senhor está aplicando a lei que o Senhor fez. É justo o que o Senhor está fazendo. Mas se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, que cometeram contra mim, tomarem por bem o castigo da iniquidade, eu me lembrarei da minha aliança. Com Jacó, com Isaac, com Abraão, da terra, eu me lembrarei. Deus está dizendo, tem solução, é confissão de pecados. É confissão de pecados. Queridos, as portas do mundo espiritual para o mundo natural, elas são abertas por lá de dentro. É pelo lado de dentro que nós abrimos portas que fazem conexões com o mundo espiritual. É como se o mundo natural fosse esse templo aqui, e o mundo espiritual o resto do Brasil, ou o resto do globo terrestre. O mundo natural está contido. Quem sabe teoria dos conjuntos sabe o que é estar contido. É abrangente o mundo espiritual. O mundo natural é uma partícula que está dentro do mundo espiritual. O mundo natural formado por Deus para os homens. Natural, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16 diz isso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra. Terra, mundo natural, entenda. Céus, mundo espiritual. Deu a ele aos filhos dos homens e deu para domínio. Gênesis 1, 26, depois de fazer tudo, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem ele domínio sobre tudo. Sobre todos os animais e sobre toda a terra. Está escrito no Salmo 24, a terra, sua plenitude e todos os que nela habitam, são do Senhor. E no livro de Gênesis 1, 26, diz que o homem domina. Como pode ser do Senhor e o homem dominar?
Parece contraditório, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Deu aos filhos dos homens, mas a terra, sua plenitude é dele. Ele deu ou não deu? Ele deu domínio. Ele deu domínio. A propriedade é dele. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Conceitos jurídicos explicam para você muita coisa na Bíblia. Escritura, registro de imóveis é do Senhor. Ele é o proprietário. Mas Ele entregou para o homem habitar. O domínio. E porque o homem tem o domínio da terra, do mundo natural, ele que escolhe quem vem do mundo espiritual para a terra. As conexões são feitas através de portas. Você já viu que está escrito: levantai, ó portais eternos? São portas que conectam.